Bom dia, essa é a apresentação do gameplay do J1 da Fortune Game Studio. Eu sou o Vitor, eu estou aqui em nome da Fortune Game Studio para mostrar para vocês um protótipo J1 do nosso jogo. É um jogo mobile que ainda não tem título. A gente vai trabalhar no título essa semana, porque agora a gente fechou direitinho o conceito dele. É um jogo educativo que pretende apoiar ou pelo menos motivar alunos a aprender inglês como língua estrangeira. Então, basicamente, o jogo é sobre um personagem que passa pelo mundo onde ele mora, ajudando os moradores locais, enquanto eles ensinam para esse jogador palavras, conceitos, profissões, inclusive, né, desse novo mundo. O personagem está em busca de autonomia, de descoberta, quer experimentar, né, novas habilidades, novas tarefas, ao mesmo tempo em que aprende, né, com esses profissionais e encontra seu lugar no mundo. O jogo começa então com um mapinha, todas as artes aqui por enquanto são placeholders, tá? A produção já começou, então os assets já estão sendo produzidos, mas para o J1 a gente ficou com os placeholders, para ficar mais ágil. Então, o jogo começa com um mapa mostrando diferentes áreas que o jogador pode explorar. No caso aqui a gente vai mostrar para vocês a primeira fase do jogo, que é um restaurante. E aqui o jogador vai aprender a comparar objetos, pessoas, ideias, no caso aqui comidas, em inglês. Então, entrando aqui, você vai escolher qual é o dia que você está nesse restaurante. Se é o primeiro dia, se é o segundo dia, porque a cada dia você tem novas palavras para aprender e novos jeitos, no caso aqui, de comparar comidas. Vamos então entrar no dia 1. Assim que a gente entra no dia 1, a gente se depara com a primeira sala desse restaurante. Nós podemos caminhar aqui em Walk para todos os ambientes. Aqui o balcão, né, o counter, e também a cozinha, kitchen, certo? Logo que você chega, o personagem do lugar, no caso aqui esse garçom, vai falar com você e vai te mostrar... Opa, tem alguém me ligando. E vai te mostrar o lugar. E vai falar para você que para você continuar jogando, para você prosseguir no jogo, você deve encontrar uma lista de palavras que ele vai te dar aqui nos objetivos, né? Então eu tenho que encontrar essas palavras pelos cenários do jogo. Essa é a primeira fase do nosso jogo. Então, por exemplo, se eu clicar aqui na pasta, vai ter um feedback, tcharam, e aí eu posso vir aqui e verificar que o pasta já foi selecionado. Mesma coisa se eu clicar no cookie, na soup, olha lá, ele já risca pra gente, aí a ideia é que essas palavras venham parar aqui no dicionário. Elas vão vir para cá, para futuras consultas. E aí o que vai acontecer? Eu vou caminhando, né? Pode ver que se eu mudar de tela fica salvo aqui, o que eu já encontrei. Mas eu vou encontrando todas as comidas do lugar, vejam só, até que finalmente eu encontre todas e ele mostra clear, quer dizer que eu já terminei. Nesse momento, o personagem que me apresentou ao mundo, né, no caso ali o garçom, ele vai me chamar, vai ter um balãozinho de fala aqui, indicando que ele precisa falar comigo. E aí, clicando aqui, ele vai começar a falar comigo. E ele vai me ensinar, essa é a segunda fase do jogo, ele vai me ensinar, através do exemplo prático, como é que eu comparo coisas. Né? E aí, por exemplo, aqui em cima vai vir uma figura com a maçã maior do que um tomate. Né? E aí, depois que o garçom, né, no caso o personagem principal aqui da cena, mostrar pra gente de uma maneira fácil e intuitiva como é que compara, ele ajuda você a formar frases de comparativo, que é o assunto dessa área. Né? Então, selecionando aqui, ele vai me ajudar. Né? Então aqui, esse é o nosso sentencer, né? Esse aparelho aqui que ele consegue corrigir para mim se eu acerto ou não. Então a ideia aqui é como se fosse um tutorial para a parte realmente que o jogador vai precisar montar suas próprias frases. Né? Aí, ó, ele corrige.
diferentes partes da frase. E aí, beleza. Quando a gente termina esse tutorial, agora o personagem principal desta área, no caso aqui o chefe, vai me chamar. E aí eu vou começar a fase 3 desse jogo, né, que é a fase pedagógica. A fase 1, então, eu coletei todas as palavras que eu precisava. A fase 2 eu aprendi a comparar, né, com os comparativos. Então na fase 3 o chefe vai falar comigo e no meio desse diálogo ele vai também me mostrar algumas figuras assim. Eu preciso falar para o chefe, no caso aqui, então, que o bolo é maior que os cookies, né? Então eu vou dizer que o bolo, the cake, no caso é um cake só, então the cake, is, né, então eu vou ali no to be, é maior, né, então maior, então eu tenho que ir no big, e aí eu preciso achar a forma comparativa que eu já aprendi lá com o outro personagem, né, eu sei que é bigger than the cookies, cadê o cookie aqui, tá no plural, né, então pronto. Então a ideia é que agora que eu já coletei as palavras, né, cake, juice, soup, e eu aprendi a comparar, agora no meio de um diálogo, através de um diálogo, eu vou contando para o chefe como é que estão as coisas na cozinha, né? O bolo está maior que o suco, que o chá está mais frio do que a sopa, né? Então a ideia é que a cada dia novas palavras sejam inseridas no cenário. Ali a gente já deu uma quantidade de palavras para uns 3 dias, né? Mas a ideia é que aqueles objetos fiquem no cenário e que eles sejam interagíveis, eles sejam coletáveis a partir do momento em que o personagem do local, no caso do garçom, te entrega uma lista, e nessa lista existe a palavra, por exemplo, cake, para você coletar. Então você vai poder clicar no cake, né? Se não tiver a palavra cake, quer dizer que o cake não é daquele dia, então você clicar nele não vai acontecer nada. No máximo uma animaçãozinha que a gente pode colocar nos elementos interagíveis do cenário. Bom, esse protótipo visa testar o Sentencer, né, que é essa parte mais pedagógica do jogo, né? A gente queria ver se dava certo o esquema de montar frases, de corrigir. Então agora que deu certo, a gente vai colocar essas atividades dentro de um diálogo, né, com o chefe, na parte do level design, quando a gente for montar o level design. Então funciona nosso J1. E agora o próximo passo é a gente montar, né, e testar a fase 4 e a última fase desse jogo, que é um minigame, né? Que até aqui a gente entrou com a parte mais pedagógica da coisa, né? Cumprindo com o papel esperado pelo público-alvo de professores que consumiriam e indicariam esse produto, né? E a fase 4 é um grande bônus para o jogador, onde ele vai poder usar tudo isso aí que ele aprendeu, só que de segundo plano, né? A gente vai fazer um minigame, no caso que cada área vai ter um minigame diferente. No caso do restaurante, o minigame vai ser um minigame de... como se fosse aqueles cooking rush da vida, né? Que chega um monte de cliente, pede para você, eu quero um bolo grande e sei lá, uma sopa menor que o bolo, né? E um chá mais quente que a sopa. E aí você vai tendo que servir tudo isso em inglês, né? Claro, e você tem que servir, então, esses clientes, tá certo? Então esse é o nosso próximo passo. E aí, para a gente confirmar então que realmente o nosso save system funciona, eu vou entrar mais uma vez aqui no jogo e dia 1, tudo certo. Então já achei todas as palavras, já posso ir lá com o chefe terminar a minha atividade. E aí aqui na cozinha ficaria a parte do minigame, né, onde você ficaria responsável por servir as pessoas, preparar então os pratos que elas estão pedindo, ok? É isso, muito obrigado